Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores. E voltando à briga pelo G6 no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, nesse momento, vai ocupando a 7ª colocação do campeonato. A rodada vai se encerrando, 2 minutos e 30 do segundo tempo. O Sport vai vencendo o Curitiba por 1-0 no Couto Pereira. Vai ultrapassando o Cruzeiro na classificação. O Cruzeiro vai deixando o G6, mas joga nessa semana, na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, buscando aí mais uma vitória, emendar uma sequência de vitórias na competição, que é um grande desafio para o Cruzeiro até aqui. A gente vai falar sobre isso e muito mais no nosso debate de hoje, seguir acompanhando o final da rodada, e tudo mais que for do interesse do Cruzeiro vai passar por aqui hoje na nossa conversa. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção do nosso programa, a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a ajudar a gente a fazer o nosso debate através do Twitter, principalmente, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag RádioGDG. A gente tem aqui o seu retorno, a sua participação, e você ajuda a fazer o nosso debate, que é feito sempre aqui de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente aqui é através da avaliação nas enquetes. Hashtag enquete GDG, coloca aí na busca, manda filtrar. Vão ficar abertas as 6 enquetes que a gente colocou no programa de hoje para ter aí um resultado das perspectivas do torcedor do Cruzeirense sobre os últimos episódios e sobre o futuro também da equipe, nas próximas rodadas. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro? 55% dando nota. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 80% dando nota 7. Mas o primeiro tempo, o Cruzeiro não tomou gols no primeiro tempo, 31%, a torcida colocando em nota 10. E aí o segundo, o Cruzeiro tomou um calorzinho depois do gol do William, 6% só dando nota 10. Então empatados em nota 4 e nota 0. 13% nota 4 para os dois tempos, 1% nota 0 para os dois tempos. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Palmeiras? Romero vai vencendo 64%, Thiago Neves com 34% na sequência, Henrique Hudson vem na sequência com 1% cada um. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos anteriores? Sim, evoluiu pouco, 67%, evoluiu muito, 24%, manteve 9%, regrediu 0%. Mano Menezes tem que colocar Lucas Ventura, o Nonoca de titular para manter a formação com 3 volantes, O Cruzeiro vai ter problemas para a partida contra o Atlético Paranaense. Hudson, saiu lesionado com dores na coxa, vai ser reavaliado. O Ariel Cabral já é desfalque certo pelo 3º cartão amarelo. 53% está dizendo que não é para colocar o Lucas Ventura, 29% dizendo que sim, 18% dizendo que não sabe ou que tanto faz. E qual a sua projeção para os 2 próximos jogos? 6,56%, 41% 4 ou 3 pontos, 2% 1 ou 0 pontos, 0% aí evitando dar palpite até então, marcando nenhuma projeção. Outra forma de participar com a gente é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você acessa então aí a nossa fanpage e deixe o seu comentário logo abaixo do postzinho que a gente subiu aqui, anunciando o programa de hoje, para você debater com a gente. O pessoal já está aqui curtindo também, o Cristiano Rocha, o Renato Marchetti Júnior, um abraço aí à nossa audiência também participando pelo Facebook. E eu vou começar o nosso debate então falando de Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro derrotou o Palmeiras por 3-1, uma partida que em alguns momentos lembrou o confronto pela Copa do Brasil, o Cruzeiro deixando ou permitindo ao Palmeiras um maior controle da posse de bola, mas atuando de forma competente, ao ser reativo, Depois do gol do Thiago Neves, que abriu o placar, pouco depois dos 30 minutos do primeiro tempo,
Cruzeiro até se tornou um pouco mais propositivo, fez o segundo gol no Lucas Romero finalizando e o Hudson desviando de cabeça, começou a segunda etapa, Palmeiras tentou novamente uma reação, conseguiu diminuir com o William, mas já na proximidade do apito final, Elber marcou o gol que deu uma tranquilidade para o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro teve mais controle de jogo do que no Allianz Parque, isso refletiu também no resultado, e a vitória acabou sendo justa, pelo que o Cruzeiro apresentou. O Fábio, por exemplo, foi praticamente um espectador da partida, né? Não teve que fazer grandes intervenções, e quando chegou, o Cruzeiro foi eficiente, construindo a vitória. Essa é mais ou menos minha percepção. Quero saber se a leitura do Emerson Araújo, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, né, sobre a partida é parecida com essa também. Boa noite, Emerson. Boa noite, João. Boa noite, Igor. Boa noite a todos os cruzeirenses que nos ouvem. Sim, João, a minha ideia do jogo foi muito parecida com essa. O Mano Menezes fala muito em equilíbrio, né? Um discurso que todo treinador gosta muito de usar. E podemos dizer que o Cruzeiro conseguiu achar esse equilíbrio em algum momento, especialmente quando sofreu o gol, já que o Palmeiras não conseguia criar chances claras. O William marcou o gol em uma falha coletiva da nossa defesa, mais uma delas, né? Mesmo assim, o Cruzeiro não desmontou no jogo, né? Ao contrário do que aconteceu na partida contra o Palmeiras, até mesmo no Clássico, o Cruzeiro não se desmanchou na partida. O time conseguiu manter um equilíbrio e, por incrível que pareça, um jogador que eu acho que foi essencial nisso é o Henrique, que é um cara que eu, por exemplo, critico muito, acho que é um jogador que está longe dos melhores momentos pelo Cruzeiro, mas ele foi essencial para o time não perder o tom do jogo, para o time continuar na partida, não se desesperar, ter calma. E o Henrique atua bem ali nesse esquema com 3 volantes. Acho que com 2 volantes ele tem uma dificuldade maior, até porque não consegue sair para o jogo como no passado. Mas com 3 volantes, ele fazendo esse termômetro ali na frente da defesa, eu acho que ele funciona muito bem e é o melhor nome que a gente tem para jogar nessa função, sempre que o Mano optar pelos 3 volantes. Parece também que o Cruzeiro consegue, quando o Mano tenta a formação com 3 volantes, ter um pouquinho mais de consistência ali no meio campo, um pouco mais de controle do jogo. Acho que um pouco desse crescimento do Cruzeiro na contenção do adversário passou pelo retorno do Murilo ao time titular, né? A gente teve essa conversa aqui na semana passada, avaliando um pouco as dificuldades que a dupla Léo e Casicedo tinha apresentado junto, destacando o quanto que o Cruzeiro tinha apresentado uma zaga um pouco mais confiável quando o Murilo atuou, né? A zaga com o Murilo tem a média de menos de um gol sofrido por jogo, né? O Murilo tem se apresentado muito bem, é um jogador que a gente está conhecendo ainda, né? Recém-promovido das categorias de base, mas que tem atuado muito bem. Gostei dele ontem, né? A gente pode pensar ali um pouco aquele lance polêmico no primeiro tempo, quando, né, o Palmeiras reclamou pênalti, a leitura do Salvo Spínola foi de que o Murilo fez a falta, mas a falta foi fora da área. Ele começou talvez um pouco nervoso ali, mas se apresentou muito bem. O Cruzeiro ganha na bola aérea com ele, né? O lance do gol do Palmeiras, ainda que tenha sido gol de cabeça, a falha de cobertura vem do acompanhamento da lateral, né? O Lucas Romero não consegue acompanhar o William, tem muito mérito do William, né, no gol também. E o Murilo saiu muito bem na minha avaliação. Eu queria saber um pouco do Igor Moreira também, avaliando e completando um pouco da fala do Emerson e essa dobradinha que a gente fez até aqui agora, Igor. Eu queria saber de você sobre a sua avaliação sobre o Murilo, né? O que o Murilo apresenta ou acrescenta ou retira, se for a tua avaliação, da zaga do Cruzeiro, especialmente nesse cenário em que a gente não tem o Manuel e o Dedé à disposição. Boa noite, Igor. Boa noite, João. Boa noite, Emerson. Bom, desde o jogo contra o Bahia, né, quando o Mano teve a infeliz ideia de escalar o Murilo escalar o Henrique como zagueiro, né, que eu já vinha falando, o Murilo é um jogador muito seguro, isso desde a base, né, foi líder, capitão do Sub-20 aí, inclusive com fama de artilheiro. Então, né, não só eu, como vários cruzeirenses, né, pedimos, não, tem que dar uma chance ao Murilo, o Murilo tem que ter uma chance, teve contra o Bahia, Cruzeiro com 1 a menos, ele se saiu bem. Nos outros jogos, contra o Corinthians, começou meio afoito, mas fez uma grande partida, né, tanto que no gol do Balbuena, a falha ali foi do Léo, que não subiu junto com o zagueiro do Corinthians. E ontem, mais uma vez, uma partida muito segura, né? Aí, se você for parar pra pensar, parece até que o veterano da zaga é ele, né?
E ele tem que corrigir as besteiras que o Léo faz. Quando jogou com o Caicedo também é a mesma coisa. Então, nessa falta de Manuel e Dedé, que teoricamente são os titulares, e nós vamos sentir muito a falta do Dedé ainda, porque contusão, ficou 2 anos parado e eu não acho que ele jogue mais de 30 jogos esse ano, por exemplo. Então o Murilo, caso não venha nenhum reforço para a zaga, ele vai ser muito utilizado. E vem correspondendo bem. Eu também concordo com a análise do Salve ontem. Achei falta sim dele, porém é nítido que o lance começa fora da área. Então não tem nada a ver o Palmeiras reclamar de pênalti, porque pênalti não foi. Falta sim. E acredito que agora, mais do que nunca, o Murilo merece sim ter uma sequência nos próximos jogos, contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, que vão ser jogos extremamente difíceis, principalmente o jogo do domingo, O Flamengo tem um setor ofensivo fortíssimo, então o Murilo tem que continuar, A zaga Léo e Caicedo, eu espero não ver tão cedo no Cruzeiro. Pegando esse gancho aí, João, Igor, se é que vocês me permitem aqui, essa questão da zaga com o Caicedo, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na análise, pelo seguinte: todo mundo sabe que tem ali os problemas pessoais dele, questão com a mãe, isso já foi amplamente discutido, e assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com os jogadores que são patrimônio do clube, especialmente o Caicedo sendo um jogador que foi feito um investimento para trazê-lo para cá. Ele jogou um bom futebol lá no clube equatoriano. Então, assim, apesar de criticar muito e achar que o Caicedo precisa ficar fora um tempo, eu acho que a gente não pode queimar o Caicedo como aconteceu com tantos jogadores recentemente, Eu tenho dito sempre que a torcida do Cruzeiro tem muita facilidade para queimar os jogadores, especialmente os recém-chegados e os mais jovens. Então, assim, eu acho que essa cobrança, ela tem que ser feita realmente. Mas no caso do Caicedo, como foi no caso do Arrascaeta também em 2015, que ele foi muito cobrado, teve muita gente falando que o cara não tinha a menor condição, e ano passado ele foi o melhor jogador do time. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, adaptação, até por ser um jogador estrangeiro que nunca tinha saído do seu país, para a gente ter um pouco de calma nessa análise, para não tratar o jogador como dispensável, assim, como um cara que não tem salvação. Eu acho que o Caicedo ainda será útil ao Cruzeiro, não sei se essa temporada, espero mesmo que o Manuel volte logo, ele que já está na transição para o campo. Acho que a dupla Manuel e Murilo, no momento, é o melhor que a gente tem disponível. Apesar do Léo ser o cara que mais joga na temporada, já tem 35 jogos, todos como titular. Eu não consigo confiar no Léo como eu confiava em 2014, por exemplo. Eu acho que é um jogador que também pode ficar um pouco no banco para recuperar um pouco a sua condição. Talvez o desgaste pela sequência de jogos também pese um pouco nessa queda de rendimento. Mas eu acho que, para o momento, o Murilo, como o Igor bem disse, é um zagueiro que está parecendo veterano, porque o Léo e o Caicedo estavam tão inseguros que, assim, qualquer jogador do Júnior aparentemente estava melhor que eles, Era uma coisa até bizarra, assim, tipo, qualquer coisa estava melhor do que Léo e Caicedo, porque os dois estavam batendo cabeça, e nesse momento deixa o Caicedo fora, mas eu acho que para o futuro ele ainda é um nome que vai ser importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisou recorrer aí, por exemplo, durante a última passagem do Caicedo para a seleção equatoriana, o Cruzeiro precisou recorrer ao Arthur para ficar no banco de reservas, ainda que o Arthur já esteja no sub-20, é um garoto de 17 anos, a situação da zaga do Cruzeiro, a gente está vendo até especulação de alguns nomes para a zaga, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho também, mas criou-se uma situação e às vezes uma dupla não funciona junta, mas não quer dizer que os zagueiros individualmente que formam essa dupla não possam acrescentar o time, Acho que o Murilo chegou com os dois, E o Léo jogou melhor ao lado do Murilo e o Caicedo jogou melhor ao lado do Murilo do que o Léo jogou junto ao lado do Murilo. O Murilo tem acrescentado bastante em duas coisas, No primeiro combate, quando a bola está chegando pelo lado dele, e a sobra dele também, quando a bola vem pelo outro lado, está sendo muito bem feita, O Murilo tem mostrado um senso de posicionamento muito bom, eu concordo com a leitura deles, de que é até de veterano, é uma primeira impressão muito boa, Eu sempre gosto de dizer, cara, são muito poucos jogos pra gente afirmar muitas coisas definitivas sobre o Murilo, mas ele tem se apresentado num nível muito bom, num nível
que dá pra gente encher os olhos e esperar muito do garoto mesmo. E até aqui ele é merecedor da vaga como titular. Eu até tenho dificuldade em dizer que o zagueiro eu barraria nesse momento, né, pro Murilo, ou seja, se eu optaria pelo Léo ou pelo Caicedo. Eu acho que eles vinham apresentando irregularidades muito próximas. O Léo cometeu alguns erros ontem importantes, né, a saída de bola principalmente, mas defensivamente não comprometeu. E acho que tem muito a ver, sim, com o auxílio que o Murilo tem construído ali na zaga. O Vagotti está dizendo que de bom ontem também foi o fato do Fábio ter pulado uma bola numa cobrança de falta. É algo inédito na carreira do goleiro. Parece que foi o Emerson que mandou esse recado aqui também. O Marcelo Tchela está dizendo que, resumindo, a vitória foi ótima, mas como disse o Thiago Neves, tem que manter e ter uma sequência de vitórias. E outra, primeiro, vamos preocupar com o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho a gente fala de Cruzeiro e Atlético Paranaense nessa quarta-feira, inclusive. Estou de acordo, né? É uma preocupação importante pra gente nesse momento do campeonato, né? É jogo a jogo e é uma situação de o Cruzeiro entrar no G6, né? Porque 18 minutos nesse momento, segue Sport 1-0 com o Curitiba, né? Se alguém vencer esse jogo, o Cruzeiro não entra no G6 nessa rodada, só entra se terminar empatada. Mas independente disso, não é só entrar, é se firmar, né? A proximidade do Cruzeiro do 10º lugar, por exemplo, é 1 ponto, né? Do 15º lugar, 2 pontos. Então ainda está tudo muito embolado, né? Há um grupo que ameaça se distanciar para brigar por G4. Se a gente lembrar da Libertadores do ano passado, essa história de G6, Botafogo e Atlético Paranaense nas últimas rodadas foram perdendo seus jogos e não saíam do G6. Né, porque o 5º e o 6º ali já ficam meio embolados no meio da tabela, né? Então não é uma briga tão difícil quanto a briga pelo G4, mas o Cruzeiro precisa consolidar esse espaço no campeonato. Depois de 12 rodadas e até avaliando os resultados, né, o Cruzeiro teve tropeços importantes, a derrota para Chapecoense, por exemplo, né, no Mineirão, só ter 4 pontos fora de casa, justamente nos 2 primeiros jogos fora de casa, a vitória sobre o Santos e o empate contra o Sport. E nesse sentido, até a partida do Atlético Paranaense é muito importante. O Cruzeiro precisa voltar a pontuar fora de casa, voltar a ter uma apresentação muito boa fora de casa. Mas avaliando os resultados, né, claro, a gente vê um Corinthians com um aproveitamento espetacular, né, inédito, né, na história do Brasileirão por pontos corridos, mas a gente vai vendo essa avaliação aqui. Poderia, por exemplo, estar junto ao Flamengo, né, com 2 tropeços a menos. E o que é mais curioso, Flamengo pega o Grêmio na quarta-feira, né? Se o Cruzeiro, na quinta-feira, melhor dizendo, no Rio de Janeiro. Se o Flamengo perde pro Grêmio, o Cruzeiro vence o seu jogo e o Cruzeiro ganha no Mineirão, o Cruzeiro passa o Flamengo, né? Até o momento não são campanhas tão distantes assim. Então quando se faz uma crítica muito exagerada ao que o Cruzeiro apresentou até agora no campeonato, me parece que tem uma certa dose, estou sendo até pleonástico nisso aí, mas tem uma certa dose de exagero, não é, Emerson? Concordo sim, João. E até porque as análises são muito baseadas no hoje, né? Quando a gente tem o campeonato num momento tão prematuro, parece que a cada derrota é o fim do mundo e a cada vitória é o melhor do mundo. Eu acho que a gente está muito extremista nesse aspecto, assim, porque o campeonato está no começo. E isso não é uma forma de usar de desculpa, né? Quando o time perde, o treinador fala, não, mas o campeonato está no começo e a gente vai recuperar e tal. Isso aí é mais para ganhar tempo, mas o pior é que é uma verdade. Um campeonato de 38 rodadas, que a gente vai jogar agora a 13ª, né? Quer dizer, é um campeonato que está completamente em aberto. Então, assim, se o Cruzeiro consegue, por exemplo, 5 vitórias seguidas agora, soma 15 pontos, invariavelmente ele vai estar no G4 com boas chances de estar ali em segundo lugar, né? Da mesma forma, se perder 4, 5 jogos, pode parar na lanterna. O pessoal comentou na 11ª rodada que a gente estava com o mesmo desempenho que o Paulo Bento tinha ano passado, esse ano com o Mano. E aí o Paulo Bento foi mandado embora na 16ª rodada, 5 rodadas depois, e o Cruzeiro estava na lanterna. Quer dizer, em 5 rodadas o time sai de uma posição postulante a Libertadores e vai para a lanterna. É tudo um recorte muito pequeno do campeonato que a gente acaba se contaminando mesmo, porque a gente olha para a tabela, vê o time em 15º, já dá aquela coisa, ainda mais quando a gente vê de 2 anos tão ruins, né? A gente consegue 2 anos maravilhosos de título, depois 2 anos brigando para não cair.
sendo que no último ano a gente passou algumas rodadas até na lanterna do campeonato, que foi uma coisa assustadora, assim, houve um momento realmente que a gente teve que temer pelo rebaixamento. Então esse ano eu acho que a torcida está muito ressabiada com essa coisa de queda, e assim, a cada derrota está meio que supervalorizando isso. Claro que a gente gostaria de um desempenho melhor, afinal o Mano Menezes já está no time há muito tempo, mas a gente tem que analisar que o Cruzeiro está sofrendo bastante com lesões, e lesões em setores pontuais ali. Essa coisa da zaga, por exemplo, o Caicedo foi uma aposta que chegou e acabou que em dado momento só tivemos ali Caicedo e Léo para jogar, e eles, como vocês bem disseram, não se encaixaram jogando juntos. E aí o Cruzeiro sofreu muito com isso. Agora o Murilo parece ter dado mais tranquilidade para o setor. Da mesma forma o ataque, que é uma discussão que a gente já teve muito, a coisa do falso 9, do Sobis também ser outro jogador que ficou lesionado e não ter marcado tantos gols, e a alternativa é o Ábila, que é o artilheiro do time na temporada, mas é um cara que taticamente oferece muito pouco. Então, por mais que a gente veja o elenco do Cruzeiro e tenha muitos nomes, muitas vezes esses nomes não oferecem um encaixe perfeito, e isso faz com que o time perca pontos, demore mais a conseguir essa sequência de resultados que a gente espera que comece a vir agora contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Eu acho que isso passa um pouco pelo fato de que o elenco do Cruzeiro ele tem alguns problemas, né? É claro que um elenco... Eu estava numa conversa agora, antes da gente entrar no ar, com um colega de Twitter, e ele estava dizendo, por exemplo, do período crítico aí que o Cruzeiro teve na temporada, o período mais difícil, e coincidiu com a derrota para a Chapecoense, as vaias para o Thiago Neves, e aí muita gente dizendo, foi só vaiar o Thiago Neves que ele voltou a jogar bola, que ele começou a jogar bola. E o Thiago disse, né, depois do jogo contra o Grêmio, ele falou, olha, o Sobis voltou, o Robinho voltou, eu tenho companheiros agora que vão fazer o meu futebol crescer, né? E isso apareceu com o retorno desses jogadores. O Robinho até já voltou para o departamento médico. Mas o Cruzeiro tem problemas no elenco, alguns setores mais carentes, as laterais, por exemplo, né, que sobrecarregam o Ezequiel, sobrecarrega o Diogo, né, que tem que jogar com muita frequência, sentem mais o desgaste. O ataque, né, achar soluções, às vezes, ainda que sejam opções interessantes, fica um pouco difícil. E quando você perde o Sobis por lesão, você passa a depender quase que única e exclusivamente do Ábila. Agora tem o Sassá, chegou o Rafael Marques, que é um jogador que eu acho que não agrega muito, mas vira uma outra opção. Mas chegou um tempo ali que era o Ábila e não tinha nem muito o que fazer. Então o elenco tem problemas na montagem. O Corinthians tem um elenco mais redondinho na montagem, que tem sofrido menos com lesões. E aí na conversa que eu tava tendo, mas o Mano não soube fazer o time funcionar quando ele tava sem o Sobis, sem o Arrascaeta e sem o Robinho. Meu amigo, pega o Flamengo agora, tira Diego, Everton Ribeiro e Guerreiro, né? O Flamengo fez grandes investimentos pro ataque. Ele tirou o Berrio do Atlético Nacional, vai o Giovani estrear agora, mas experimenta tirar Diego, Guerreiro e Everton Ribeiro, né? São os protagonistas do time, o time vai sentir. Sem Diego e sem Everton Ribeiro, o Flamengo caiu na primeira fase da Libertadores, para o Atlético Paranaense que está patinando, né, no Campeonato Brasileiro, trocando treinador e etc. Daqui a pouco a gente vai falar até um pouco mais sobre isso. Então o Cruzeiro tem oscilado, né, de certa forma, e aí eu concordo um pouco com o Emerson, com alguma naturalidade, ou alguma normalidade, mas chegar a Libertadores, né, se consolidar entre as principais forças do país, que aí sim o elenco, o investimento que o Cruzeiro fez é para isso, né, para estar ali no G4, para estar pensando em Libertadores, demanda uma sequência de vitórias, e é isso que a gente está cobrando, que o Cruzeiro precisa apresentar aí nas próximas rodadas. Não digo vencer 3 seguidas agora, depois mais 3, mas se consolidar no G6, né, fazer isso que o Emerson estava falando, né, de estar no G4, terceiro, segundo ali, fazendo essa variação, é algo que é importante para o Cruzeiro nesse momento da temporada, né, Igor? Com certeza, João, até porque, como você falou, o nosso elenco foi montado para isso, né? O elenco começou, né, começou uma montagem de um elenco que era ruim no final de no meio de 2016, né, com as contratações de Ábila, de Sobis, com a chegada do Robinho, inclusive. E em 2017 o Cruzeiro se deu ao luxo de fazer contratações pontuais. Porém, como você frisou também muito bem, continuamos com deficiências crônicas, né? As laterais, que ano passado elas inexistiam,
esse ano já temos uma luz no fim do túnel, né? Temos o Diogo Barbosa aí que, apesar da oscilação, é um dos principais nomes do time. Temos o Ezequiel, que eu não acho um jogador, né? Eu acho um jogador médio, de médio para bom. Não acho um grande jogador, mas vem fazendo boas partidas sim. Acredito que o Cruzeiro tem sim que investir para a lateral direita e talvez com reserva para a esquerda, né? Foi ventilado hoje inclusive o nome do Fábio, lateral que né, surgiu na base do Fluminense, passou pelo Manchester United e está atualmente no Middlesbrough. Talvez seria uma tacada para as duas posições, uma vez que o Fábio vinha atuando na direita no Middlesbrough, mas é lateral esquerdo de origem. Então talvez seria um bom nome para o Cruzeiro estudar. Temos sim que investir na zaga, porque, né, falamos muito aqui de Léo, de Caicedo, como que a dupla não deu certo. Até pegando um gancho aqui no que falou o Emerson, o Caicedo foi o melhor zagueiro da Libertadores de 2016. Porém, eu não sei o que acontece com os zagueiros equatorianos quando eles saem do Equador. O próprio Mina, que também é um jogador valorizadíssimo, né, que era o companheiro do Caicedo lá no Independiente Del Valle, tá muito mal no River Plate a ponto de ser negociado também. Então, né, talvez com uma adaptação, talvez com esse problema familiar que o Caicedo está passando, ele volte a jogar, a fazer as boas partidas que fez no Independiente Del Valle. Mas, concordando também com o Emerson, acho que isso não vai acontecer com o Léo como companheiro, porque ali, além de ser uma zaga muito baixa, fica uma zaga muito lenta, muito previsível e que tomou muitos gols. Para a sequência do Campeonato Brasileiro, acredito que o Cruzeiro, né, o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense é de uma importância assim grandiosa, né? Vamos pegar um time sem treinador, né? Agora sem o coordenador técnico lá, saiu o Paulo Autuori, foi demitido o Eduardo Batista, o Carlos Alberto foi dispensado, ou seja, a crise lá tá brava mesmo. Então é hora do Cruzeiro aproveitar. O Cruzeiro também tem os seus problemas, principalmente no setor, na volância lá, com os volantes, o Ariel Cabral suspenso, o Hudson pode ser que não jogue, deve jogar o Lucas Silva, fica aquela dúvida, a Arrascaeta volta, a Arrascaeta não volta, né? Até uma das enquetes pedindo, né, se o Nonoca deveria entrar, na minha opinião, ainda não vejo ele pronto, como eu vejo, por exemplo, né, já vi o Murilo. Então, né, apesar dos problemas, o Cruzeiro tem que vencer quarta-feira para ir embalado para domingo, para a gente pegar aquele que hoje é o time que vem jogando o futebol mais bonito do Brasil, né, que é o Flamengo. Apesar da liderança aí do Corinthians, folgado e tudo, o Flamengo cresceu bastante com a entrada do Everton Ribeiro. Ele fez bons jogos e no último compromisso contra o Vasco fez um grande jogo. Então, né, precisamos aí ganhar esse jogo de quarta-feira para ir embalado para o jogo de domingo. É muito importante os 6 pontos nessas próximas 2 rodadas. É um momento do Cruzeiro mostrar uma boa sequência de resultados, né? A gente fica falando dessa flutuação aí, né? O Cruzeiro tem 50% de aproveitamento, ou seja, tá redondinho aí, é um time que ganha um jogo e perde o seguinte, né? Tem uma sequência um pouquinho mais forte de resultados para poder engrenar na competição. Os ouvintes participando aqui com a gente, o Marcelo Tiela tá zoando aqui, o Emerson dizendo que o Caicedo não tem condição nenhuma de jogar no Cruzeiro, que o papo de patrimônio é mimimi, que o dinheiro é mal investido, não é possível que na base não tenha um zagueiro melhor e fica surpreso de você ter essa fé no Caicedo. Ele ainda acha que o Sobis não foi uma boa contratação, que o futebol dele não vai evoluir e que o elenco não é tão bom assim. Eu poderia brincar aqui, né, não ter contato direto com o Marcelo pelo Twitter, mas eu estava conversando, né, a própria conversa que eu mencionei agora com um colega de Twitter sobre o que o Cruzeiro pode apresentar na temporada, e aí eu falei, olha, se o Mano não consegue fazer esse elenco jogar, imagina se ele tivesse o elenco do Botafogo, né? E aí eu virei e falei assim, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro termina o Brasileirão de 2017 na frente do Botafogo, né? Porque o Cruzeiro tem um elenco melhor que o do Botafogo, né? Em 38 rodadas, né? E aí a resposta foi, mas o Botafogo está dividido em outras competições.
O Botafogo joga no limite, né? Quem viu os jogos do Botafogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o jogo de ontem, né, pelo Brasileiro, o Botafogo não chutou o gol, né? No jogo da Copa do Brasil, Bruno Silva teve 2 chances claras e desperdiçou, né? Ontem, né, foi o pênalti, né, que o Roger desperdiçou e marcou depois na conclusão, marcou depois no rebote. Mas é um time que não consegue criar, é um time que não consegue ter a posse, que adota uma postura defensiva e que é muito eficiente, né, quando pega principalmente aqueles adversários que ele é obrigado a ganhar, embora tenha perdido pro Avaí. Mas talvez o Botafogo não fique entre os 10 primeiros do Brasileiro. O Cruzeiro vai ficar entre os 10 primeiros. Eu acho que o Cruzeiro fica no G6, né? Atualmente aí tem gente fora do G6 que pode pensar ou pleitear chegar ao G6, o Fluminense, o Atlético Mineiro. Eu não vejo o Botafogo nessa situação. E aí é um pouco daquilo que a gente estava falando um pouco tempo atrás, né, Emerson? 38 rodadas, né, vendo o investimento que o Cruzeiro fez. Aí um vai para o departamento médico, o outro volta. As perspectivas para um campeonato de pontos corridos com esse elenco, para mim, são boas. Não sei de título, acho que não. Inclusive, até pelo distanciamento do Corinthians, acho que quase ninguém está podendo sonhar com título mais. Todo mundo agora passa a depender de uma queda de rendimento muito forte do Corinthians. Mas, para Libertadores, eu acho que as coisas, ou o trabalho até aqui, é mais ou menos esse, não é não? Eu acredito que sim, João. E digo mais, assim, quando a Libertadores só dava vaga ao G4, realmente a situação era mais complicada. Se a gente olha hoje, né, o time do Grêmio, que teve um momento muito bom, era apontado como o melhor time do Brasil. Agora já não é mais assim, né? Porque o melhor time do Brasil parece que muda toda semana, né? O Igor bem falou do Flamengo agora. Eu acho que potencialmente o Flamengo é o melhor time, é o time que tem melhores jogadores, mas tem um problema grave na defesa também, ainda mais com o Rodolfo agora que lesionou. E assim, o Cruzeiro, para mim, ele tem total condição de ficar no G6. Se fosse G4, já acho que seria bem complicado. Seria uma briga de foice no escuro aí. Agora, para G6, eu acho que é uma questão que a gente pode sim disputar, e eu acredito que nós vamos ficar entre os 6 primeiros do campeonato. E eu acho que uma coisa que pode ajudar isso é a própria torcida, né? A gente tem visto a média de público do Cruzeiro muito baixa esse ano. De certa forma eu entendo, né, que tem várias questões que fogem ao futebol, inclusive questões econômicas, mas assim, o Cruzeiro poderia ter mais o apoio da torcida para tentar fazer valer melhor esse mando de campo. Que a gente sabe, né, quando o Cruzeiro esteve muito bem, em 2013 e 2014, a torcida foi um grande combustível. Da mesma forma foi em 2015, para a gente sair daquela situação ruim que teve no campeonato. Então isso é uma coisa que eu acho que pode fazer diferença, sim, porque acaba ajudando a motivação dos jogadores, embora eu tenha a célebre frase já conhecida lá de toda a equipe do Guerreiro dos Gramados, que torcedor não faz gol, né? Então, assim, a partir do momento que a torcida comprar mais a ideia do time e parar de cair em tanta onda assim de fora, mano, porque eu acho que isso acaba atrapalhando todos os planos do time, e esse é um time montado para ir para a Libertadores de fato. E em 38 rodadas eu acredito que esse time não ficará fora das 6 primeiras posições. Acho que o Cruzeiro também não tem capacidade para brigar pelo título. A gente não tem um elenco bom o suficiente para isso. E problemas como a gente tem na lateral direita e na zaga, né, assim, problema muitas vezes de falta de jogador mesmo, né? O caso do Mike, que muita gente enxotou aqui do clube. Na época, alguns de nós falavam, mas como que a gente abre mão do lateral titular para ficar sem ninguém na posição, já que o Ezequiel estava lesionado? Aí trouxe uma aposta, que é o Leno, que já se mostrou uma aposta errada, um jogador que não parece ter nível para jogar na primeira divisão do futebol brasileiro, está muito mal mesmo, e a gente entende o treinador improvisar, mesmo que tenha um jogador da posição. E isso é até um problema que a gente tem, assim, uma dúvida para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que a gente vai falar disso daqui a pouco, que é como montar esse time, né, já que a gente está sem 2 volantes, né, provavelmente Ariel e Hudson, sendo que um dos nossos volantes está jogando improvisado na lateral, quer dizer, fica quase uma situação de ter que obrigatoriamente jogar ou o Leno na direita para o Romero jogar no meio, ou improvisar o Fabrício no meio, que ele já jogou como volante, ou botar o Nonoca, né, que é um jogador da base que só tem um jogo no profissional, mesmo assim entrando no decorrer da partida. Então são coisas que, nesse momento, a gente vê como o elenco não tem a profundidade necessária para brigar pelo título.
Claro que se o Corinthians estivesse jogando tantos jogos quanto a gente e sofrendo tanto com lesões, seguramente eles não teriam 89% de aproveitamento do campeonato igual tem no momento. Mas essa é uma situação que passa um pouco pelo imponderável, né? Quando você monta o elenco, não tem como você ter certeza de quem vai se lesionar ou não. Só que a cobertura do nosso elenco, realmente ela é falha em alguns aspectos. Mas eu acredito plenamente que o Cruzeiro vai sim para a Libertadores, e com 1 ou 2 reforços aí, um lateral e um zagueiro, eu acho que a gente consegue, com o grupo que tem hoje, até lembrando também, né, de Raniel e Judivan, que são atacantes que estão na fase final de recuperação, que eu acho que também podem ser importantes na temporada. Eu tenho muita fé que o Cruzeiro vai sim ficar entre os 6 primeiros e vamos para a Libertadores do ano que vem. E a gente fala G6, né, mas o campeão da Copa do Brasil pode fazer virar G7, né, o Cruzeiro pode vencer ainda a Copa do Brasil. Se o Brasil vence a Libertadores, abre uma vaga a mais, pode virar G8. Se o Brasil vence Libertadores e Sul-Americana, vira G9. Né? Então, o número de vagas, né, pode acabar fazendo também com que o Cruzeiro alcance a Libertadores, às vezes, eventualmente, né, mesmo sem vencer a Copa do Brasil ou sem ficar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Paulo Santos está falando aqui, como o Emerson, que o Cruzeiro tem que contratar zagueiro e lateral o mais rápido possível, mas tem que ser jogador de qualidade. O de palestra Cruzeiro aqui, o Marconi, está dizendo que temos que jogar para frente e aproveitar a crise do Atlético Paranaense. O Marcelo Tchela aqui está dizendo que, na opinião dele, já li esse comentário dele, né, falando que o Sobis não foi uma boa contratação, mas ele está dizendo ainda que não temos lateral direito, no ataque só temos o Soneca do Sobis e o injustiçado Ábila. Eu tenho essa conversa, a gente tem sempre essa conversa, né? O Sobis corre 2-3 quilômetros a mais que o Ábila por partida que eles atuam, né? Chamar o Sobis de Soneca é resumir a atuação dele às questões de finalização, é ignorar, por exemplo, que é ele quem lança o Alisson, né, no lado esquerdo pro passe pro Thiago Neves. Aliás, ele faz a inversão, né, pro Alisson do lado esquerdo, e aí o Alisson aciona o Thiago Neves, né, pela infiltração para poder fazer. O Sobis é o jogador, né, o segundo jogador, ele só está atrás do Alisson, né, nessa numeração em termos de participação, pensando nos últimos 4 passes, né, assistência e gols. Aliás, tem muita gente que ignora até assistência, né, mas o Sobis costuma ser o cara que dá o passe anterior à assistência, muito a ver com a movimentação. O próprio Thiago Neves reconhece aí que o crescimento do futebol dele nas últimas rodadas tem a ver com a entrada, né, do Sobis no time e também o retorno do Robinho. Né, e ele diz ainda que o Caicedo é um Espinosa piorado. Mas avaliando essa questão das contratações, a gente está em vista o Cruzeiro aparecendo alguns nomes aí, o Maurício Ramos, né, que atuou no Palmeiras, o Rafael Marques, né, do Vasco, hoje o nome do Digão, ex-Fluminense, para a zaga. Na lateral apareceu o nome do Fábio, né, que a gente já comentou aqui, revelado pelo Fluminense, depois foi para o Manchester, atualmente no Middlesbrough, né, que é um jogador aí, a gente olha para ele ainda, ele e o Rafael, a promessa do futebol, já estão aí com 26 ou 28 anos, nem lembro agora direito, mas já passaram da casa dos 25 anos, mas são nomes especulados aí, e o do Digão e o do Fábio ganharam mais força hoje. Te agradam esses nomes, Igor? Bom, João, seguinte, primeiro vamos para os primeiros nomes especulados, né, que foram Rafael Marques e o Madison do Vasco. Para mim, 2 piadas de mau gosto. O Madison, assim, ele é achincalhado por todos os vascaínos que eu conheço. Falam que é o pior jogador do elenco do Vasco. O Cruzeiro vai atrás do jogador que é o pior jogador do elenco do Vasco. É brincadeira, né? Outro nome, Maurício Ramos. As lembranças que eu tenho dele aqui no Palmeiras são de um zagueiro atabalhoado, né? E então não sei se seria o nome ideal para investir. Com relação às especulações de hoje, o Digão entra mais ou menos na mesma linha do Maurício Ramos. Zagueiro alto, né, tem um bom cabeceio e tudo, mas pelo chão também cometeu inúmeras falhas no Fluminense. Com relação ao Fábio, como eu já falei aqui, para mim um bom nome. Bom nome porque, além de tudo, joga nas 2 laterais. Então, assim, para a zaga, eu vejo 2 nomes nesse que eu, como dirigente, iria atrás até porque estão livres. Leandro Castan,
E o outro nome é o Anderson Martins, que está negociando com o Vasco, inclusive. Então, né, já chegaram a dar o negócio como praticamente certo e tudo, agora estão falando, né, voltaram atrás, não está tão certo assim. Então, o Cruzeiro tem condições de ir e atravessar uma negociação com o Vasco, né? Anderson Martins, para mim, aí seria sim um nome para resolver o problema da zaga. Porque a gente tem que pensar nessa questão do Dedé. O Dedé é um jogador que ficou 2 anos sem jogar. Então, dificilmente ele fará mais de 25, 30 partidas no ano. Então você tem que ter o Dedé para aquela composição de elenco, mas não pensando nele como um titular, né? Pelo menos no ano de 2017, porque ele vai, né? Aí as idas e voltas dele no departamento médico vão ser frequentes. Pela entrevista que eu acompanhei do Dr. Wallace Espada, o caso Ezequiel também não é simples, não. É uma lesão do pubis, uma lesão meio crônica. Então, aí a contratação de um lateral direito se tornou ainda mais prioridade. Já era prioridade, por só termos o Ezequiel e o Leno no elenco. E como o Emerson bem frisou, o Leno não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Cruzeiro. E já está mais comprovado. Então, agora, com essa contusão do Ezequiel, que também, né, segundo a entrevista que eu vi do médico do Cruzeiro, as idas e vindas dele também no departamento médico vão passar a ser bem frequentes. Então temos que ir ao mercado, sim, mas temos que ir atrás de bons nomes. Fábio é um bom nome, na minha visão. Maurício Ramos e o Digão, na minha opinião, não chegam para resolver o problema da zaga, não. A gente até avaliando, né, um pouco dos nomes que você estava falando, estava até vendo, o Vasco está em ano eleitoral, o Eurico está bastante desgastado, né, pelas questões recentes, né, das brigas internas na diretoria, e o papo aí é de que a proposta do Vasco pelo Anderson Martins, que é um ídolo da torcida do Vasco, né, foi muito bem no Corinthians também, foi melhor no Vasco que no Corinthians, mas foi muito bem no Corinthians, né, o Corinthians pode perder aí, né, Balbuena, Pablo, são especulados, está em busca de reposição, mas o papo é que a proposta que o Vasco fez pro Anderson Martins foi tão alta que tirou o Corinthians da jogada, e aí o Corinthians tem pensado, por exemplo, em repatriar o Leandro Castan. Eu entendo, dentro do que o Igor está falando, que são jogadores muito mais caros do que o Digão, do que o Maurício Ramos, né, e aí, se quiser trazer a solução para a zaga, é nesse nível que tem que pensar, né, acho que vai depender um pouco do que o Cruzeiro vai pensar em relação à contratação, né, de zagueiros. Já a lateral, o Fábio, né, enfim, faltam laterais, né, de destaque no futebol brasileiro atualmente. Assim. A gente vê que mesmo os principais laterais do futebol brasileiro são jogadores muito questionados, né, e aí fica aquele sentimento de que o Fábio, ainda que tenha tido uma carreira medíocre na Europa, possa chegar no Brasil e ser a solução aí para as laterais do Cruzeiro, né, já que ele consegue jogar nas duas, principalmente pela lateral direita, ainda que ele tenha se formado como lateral esquerdo, mas pela lateral direita, que é a principal necessidade do clube nesse momento. Vamos falar agora, aliás, 46 minutos do segundo tempo, o Sport fez 2-0, né, 4 minutos de acréscimo, o ataque do Sport, então dificilmente esse panorama aí vai mudar de forma significativa, né, o Sport chega, portanto, à 6ª colocação. O Curitiba está na 12ª. A gente estava falando de quem está no G6 e na rodada. E gol do Sport agora, gol contra do Curitiba. O Sport fazendo 3-0 em pleno Couto Pereira. E com isso, né, a gente está vendo o Curitiba, que estava na rodada passada no G6, indo para a 12ª colocação. A importância de vencer o Atlético Paranaense, portanto, para não ter uma variação, né, tão importante na tabela, passa por isso, né? O Atlético Paranaense, nosso próximo adversário, vinha de 4 vitórias seguidas. Aí vieram os mata-matas. Aí veio a hora de usar o elenco. Tomou 4-0 do Grêmio na Copa do Brasil, né? Depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense foi derrotado na 11ª rodada, né, pelo Sport, 1-0 na Ilha do Retiro. Veio a Copa do Brasil em Curitiba, derrota por 3-2, né, pro Santos, né, pela Copa do Brasil. Aliás, o Grêmio foi Copa do Brasil, 3-2 foi pela Libertadores, né, contra o Santos.
e empate nesse domingo, Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1. Aí tá falando crise, né? Mas é um elenco reduzido, desgastado por uma sequência forte de jogos. O técnico tinha acabado de chegar, o Eduardo Batista, e a diretoria instituiu uma crise lá hoje, demitiu o Eduardo Batista, o Paulo Autuori pediu para sair, o Carlos Alberto foi embora junto. A crise foi bastante ampliada em função de 2 semanas ruins do Atlético Paranaense, que sentiu aí o peso da sequência de jogos, muito provavelmente. Então, Emerson, a gente vai notando isso. É um time que já tirou o Flamengo da Libertadores desse ano, que já complicou bastante no campeonato, mas que demorou a vencer no Campeonato Brasileiro, né? 7 rodadas, na 8ª rodada conseguiu sua primeira vitória, depois conseguiu 4 vitórias e agora já está na sequência de 4 jogos sem derrota. Isso me parece que é meio resultado desse elenco enxuto e um pouco desse bagunça interna que o clube vem vivendo, não é não? Pois é, João, acredito que sim. O Atlético Paranaense é um clube muito peculiar, cara, porque a estrutura do clube é sensacional, o clube tem tudo para avançar, mas o Petralha, né, que é o cara que manda no Atlético Paranaense e é também o responsável pela estrutura do clube ser tão boa, né, é um cara que muito acertou e muito errou, né, digamos que é uma espécie de Zezé Perrella, só que ele tá naquele momento Zezé Perrella de 2011, né, meio que querendo rebaixar o próprio clube, porque o Petralha, ele é um cara muito louco. Todo mundo que já trabalhou nesse meio do futebol sabe que ele é um cara meio instável, né? Ele queima treinadores de uma forma absurda, demite assim sem o menor pudor, e tudo que estava sendo construído, né, com o Paulo Autuori, que é um cara muito bom na teoria, eu acho que o Paulo Autuori é perfeito para ser diretor de futebol mesmo, mas como treinador eu não gostaria de ver ele no Cruzeiro nem pintado de ouro, muito depois do que ele fez aqui, ou do que ele não fez aqui em 2007, né? Acho que algumas pessoas devem se lembrar. Então, assim, o Atlético Paranaense tinha tudo para dar certo, mas aí o seu presidente resolveu botar uma pimenta, né? Sabotar o próprio trabalho aí. E, assim, o Grafite já foi dispensado na semana passada, mas o Grafite foi por realmente estava muito mal, né? Tava mais de 20 jogos sem fazer gol. Então ele acabou pedindo para sair e rescindiu. Saiu o Grafite, agora saiu o Carlos Alberto, saiu o treinador e o Paulo Autuori que fazia a gestão. E o Atlético Paranaense não está tão mal assim. É claro que na Libertadores e na Copa do Brasil provavelmente não vai conseguir reverter a situação, né? Até porque fazer 5 gols no Grêmio não me parece uma missão muito possível, e ganhar do Santos na Vila não é impossível. Até o Cruzeiro ganhou, né, de 1-0. Eles precisam ganhar por 2 gols de diferença. É difícil, mas não é uma missão assim também irreversível, mas é bem difícil de fato. Agora o Atlético Paranaense está na crise e tal, mas se ganhar do Cruzeiro amanhã, na quarta-feira, perdão, eles nos passam na tabela. Eles têm 15 pontos, a gente tem 17. Então, quer dizer, é mais um exemplo de como o campeonato ainda está embolado, mas o Atlético Paranaense não está tão mal assim. Aí eu acho que a análise ela foi um pouco também deturpada da diretoria dessa necessidade de demitir o técnico logo nesse momento. Então, assim, eu adoraria se o Cruzeiro entrasse lá e arrebentasse o Atlético Paranaense, apesar de achar que vai ser muito difícil. O Furacão joga muito bem lá, tem o campo sintético, que para mim não faz grande diferença, né? Mas os jogadores, muitos deles falam que isso serve sim como uma justificativa e tal. Eu acho que isso é muleta de jogador para quando fracassa lá. E da mesma forma, esse ano o Atlético Paranaense perdeu para muita gente em casa já, né? Inclusive a final do campeonato também perdeu em casa. Eu acho que isso é uma coisa que ainda machuca bastante na torcida lá e tal, e até mesmo nos dirigentes. Então, da mesma forma que o gramado ano passado era o diferencial, né? Para quem não se lembra, o Atlético Paranaense fez a melhor campanha como mandante em 2016. Esse ano o time já não está tão bem em casa, não consegue resultados tão consistentes, mas não está assim tão mal, né? É claro que ser eliminado na Copa do Brasil tomando 4-0 do Grêmio pesa, mas vamos ser razoáveis. O Atlético Paranaense perder para o Grêmio na Copa do Brasil e para o Santos na Libertadores não é nada absurdo. É até o mais provável se a gente analisa o tamanho de cada clube e quanto cada um recebe, seja de verba de TV ou investimento. O Atlético Paranaense planejou um time experiente e já está fazendo esse time ruir, né? Está abrindo mão de jogadores, tanto que, por exemplo, o Douglas Coutinho, né, que era um cara
meio assim, relegado ao último plano lá, que foi até emprestado para o Cruzeiro, emprestado no futebol português, jogou em vários lugares, hoje é titular do time. E a gente sabe que o Douglas Coutinho não é um grande jogador. Então, assim, a diretoria está metendo muitos pés pelas mãos, o Atlético Paranaense pode sim fazer até uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, talvez até brigar por G6, né, como a gente falou, esse G6 pode se estender até G9, vai saber o que acontece. E eu acho que a demissão do Eduardo Batista foi um erro. Não sei se isso vai beneficiar o Cruzeiro, porque toda troca de comando ali dá aquela injeção de ânimo, né, o malfadado fato novo. Eu espero que esse fato novo não surta efeito contra o Cruzeiro. Mas assim, a gente está desfalcado, mas eu acredito que dá para a gente ganhar lá dentro. É sempre muito difícil jogar na arena, mas dá para a gente tirar esses 3 pontos de lá sim. A gente precisa de mais disso para conseguir dar uma arrancadinha aí no campeonato. É aquela história, voltar a pontuar fora de casa, de preferência com uma vitória, né? O treinador do Atlético Paranaense na quarta-feira vai ser o Kelly, né, que jogou no Cruzeiro, né, no início da década passada, né, 2004, 2005, né? E a gente está falando aqui, portanto, das perspectivas diante de um adversário que criou aí uma crise, né, basicamente em função das últimas 2 semanas. O Marcelo está dizendo aqui que Digão, Maurício Ramos, melhor dar chance para algum zagueiro da base, e outro, o Anderson Martins, teve atuações horríveis no Flamengo. O Anderson Martins não jogou no Flamengo, não. Ele jogou no Vasco e depois, quando retornou ao Brasil, jogou no Corinthians. Aí ele acha o Anderson Martins fraco e o Leandro Castan, sim, para ele seria uma boa. Seguindo então, Igor, para você também fazer um panorama sobre essa partida de quarta-feira, eu quero te ouvir um pouco sobre as possibilidades de vitória, né, também do Cruzeiro diante dessa partida. Acho que o Emerson fez um apanhado bacana aí sobre o atual momento do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro vai ter desfalques importantes, né? Fica na espera da reavaliação do Hudson, mas pode aí ter que mudar esquema tático, recorrer ao Lucas Ventura para formar com 3 volantes, enfim, o Cruzeiro vai ter que estudar no treino de amanhã uma formação nova, diferente da que venceu o Palmeiras, mas é a hora também do tal elenco aparecer e conseguir um bom resultado fora de casa, né, Igor? Com certeza, João. Jogar na Arena da Baixada nunca é fácil, né? O Emerson até falou a questão da grama sintética, né? Eu fui um goleiro bem meia boca, assim, mas tive a oportunidade de jogar, né, com grama natural e grama sintética. E existe diferença, sim. Existe diferença. O kick da bola é muito mais rápido. Então o Atlético Paranaense em 2016 ele soube aproveitar isso com pouco, né? Classificou para a Libertadores de 2017 muito pela sua campanha como mandante, né? Porém, acho que agora os adversários aprenderam a jogar na grama sintética da Arena da Baixada, né? Como bem frisado pelo Emerson aí também, perdeu a final do Campeonato Paranaense, né? Perdeu, não, já ia falar que perdeu na Libertadores, mas eu esqueci que o jogo foi na Vila Capanema, então esquece. Mas perdeu jogos importantes aí tanto pelo Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro. Então, não que o Cruzeiro tenha obrigação de ir lá e vencer, né? A obrigação passa muito mais pelos jogos que perdemos, né? Principalmente contra a Chapecoense, o jogo contra a Ponte Preta, quando foram poupados 10 jogadores, que o resultado poderia ser melhor. O próprio jogo contra o Bahia, apesar de não ser fácil ganhar lá na Fonte Nova, mas pela escalação equivocada do Henrique como zagueiro, pela expulsão com 4 minutos de jogo, e aí, por isso, a obrigação de vencer quarta-feira, né? Um empate não seria um resultado ruim para o Cruzeiro na Arena da Baixada em circunstâncias normais. Porém, por essa distância pequena, do G6 para a zona de rebaixamento, né? Que hoje, se eu não me engano, são de 5 pontos. E, igual você bem frisou também, João, para o 15º são 2 ou 3 pontos. Então, para a arrancada, né? Pro que o Cruzeiro quer no campeonato, essa partida aí tem uma importância muito grande. Então, temos sim que ganhar o jogo quarta-feira. Né, como eu já frisei outras vezes, para embalar e também ganhar do Flamengo no domingo. Aí sim, o G6 já vira uma realidade para o Cruzeiro. Caso esses 6 pontos não venham, aí a situação pode vir a complicar um pouquinho, porque nós já estamos caminhando para o final do primeiro turno.
A questão de título, né? Como você bem falou aí, João, só um adendo aqui. Eu acho sim, concordo com o que o Emerson falou, que o Cruzeiro não tem um grupo assim para ser campeão. Mas na minha opinião também o Corinthians não tinha, né? E aí tá fazendo a campanha que está fazendo. Eu lembro muito do Brasileiro de 2010. O Cruzeiro terminou o turno 12 pontos atrás do Fluminense. E não foi campeão em 2010 muito devido a esse primeiro turno, né? Mas no final das contas terminou 2 pontos atrás do próprio Fluminense, que foi o campeão. Então eu acredito que o Corinthians vai sim ter a sua fase de tropeço. Ninguém mantém esse aproveitamento por um campeonato inteiro, né? Até você pega aí campeonatos do exterior, campeonato italiano, onde a Juventus tem um elenco muito superior aos demais. Nem a própria Juventus consegue esse aproveitamento. Não vejo o elenco do Corinthians nada superior aos demais. A taxa até inferior à de Flamengo, à de Palmeiras. E aí na campanha realmente surpreende. Aí para mim é muito mérito do Fábio Carille, que está sabendo aí explorar o melhor de seus jogadores. Então eu acredito sim na vitória do Cruzeiro na quarta-feira, né? Por um placar até elástico, se o Cruzeiro jogar com a mesma seriedade que jogou contra o Palmeiras. E aí dependendo muito da escalação, né? Porque eu ainda prefiro que jogue o Lucas Silva com o Henrique e né, aí coloque mais um meia, ou até coloque o Sassá e volte o Sobis, do que o Lennon entrar na lateral direita. Aí vamos ver o que o Mano vai pensar. É um grande desafio para esse momento, né? A formação que o Cruzeiro vai colocar a campo com os desfalques que se apresentaram aí no meio campo. Vamos passando aqui um pouco pelos informes dos resultados da semana do Cruzeiro e mais tudo o que aconteceu envolvendo o clube. No Campeonato Mineiro Sub-15, o Cruzeiro venceu o Colo-Colo de Contagem por 3-1. E no Sub-17, o mesmo rival, o Cruzeiro venceu por 6-1. As duas categorias ficaram na liderança das suas chaves na primeira fase do estadual, garantindo a classificação para o hexagonal final. No Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro foi a Ponte Nova e venceu o Ponte Nova por 2-0. Também vai liderando sua chave no Campeonato Mineiro Sub-20. E no Campeonato Brasileiro, vitória por 3-1 sobre o Palmeiras. No atletismo, vitória de Valdir Sérgio Oliveira no masculino e de Andréia de Lima no feminino, na primeira corrida pela paz no Buritis, disputada em Belo Horizonte, percurso de 5 quilômetros. Na 17ª edição da Corrida Internacional de 9 de julho de Boa Vista, Roraima, vitória de Wellington Bezerra da Silva, percurso de 10 quilômetros. E no circuito de corridas Caixa, etapa Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, prova de 10 quilômetros, quarto lugar com Marcela Cristina Gomes Cordeiro. Já o tenista celeste Pedro Bernardi foi eliminado na semifinal do F14 de Bourg-en-Bresse, ao lado do sueco Christian Lindell, né, brasileiro naturalizado sueco. Nessa semana, o Cruzeiro enfrenta o Novo Horizontino pela Taça BH de Futebol Sub-17. Os jogos do Cruzeiro serão na Toca da Raposa 1. Né, também pega a Chapecoense e o Vitória, né, para encerrar sua participação na primeira fase. Tem o duelo contra o Atlético Paranaense nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e no domingo contra o Flamengo. E vai enfrentar o Corinthians no Campeonato de Base Sub-15 no domingo também. Além disso, a gente vai ouvir agora o Felipe Fraga, nosso correspondente de futebol americano. Tem estreia no Brasil futebol americano nesse domingo às 14 horas, Minas Locomotiva e Cruzeiro lá em Nova Serrana. O Felipe vai contar mais detalhes pra gente aí desse jogaço clássico abrindo a participação celeste no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Guerreiros em Debate. Salve, salve, guerreiros dos gramados. Aqui mais uma vez quem fala é Felipe Fraga, trazendo as novidades aí do futebol americano do maior de Minas. Semana de clássico, galera. Domingo, dia 16, às 15 horas, no estádio de Nova Serrana, Arena do Calçado, a estreia do Campeonato Brasileiro da BFA, Brasil Futebol Americano, entre Cruzeiro e Minas Locomotiva. O mando é do rival Minas Locomotiva, na cidade de Nova Serrana. O jogo vai ser realizado lá porque Belo Horizonte ficou sem campo disponível para a realização da partida, especialmente nesse mês de julho,
onde tem a realização da Taça BH. A galera aí tá falando da especialidade de base do soccer. Eu trago para vocês uma novidade para essa semana. O Cruzeiro acertou a contratação do Lex para ser técnico de defesa, técnico auxiliar de defesa, né, o Defensive Coach, Defensive Coordinator, que vai estar suprindo aí a vaga aí na coordenação técnica da defesa do SAD Cruzeiro Futebol Americano, que está se reforçando aí os especialistas das posições em busca do melhor aproveitamento e do aprimoramento técnico para tentar aí conseguir esse campeonato brasileiro inédito para Minas Gerais, a primeira divisão. E o Cruzeiro é tratado como o grande favorito, se não um dos grandes favoritos à conquista desse campeonato. É uma semana de preparação, semana intensa. O Cruzeiro tem esses próximos dias aí de concentração para tentar a vitória na estreia. Vai ser um jogaço, com certeza, contra o Minas Locomotiva. Eu vou estar lá para buscar as melhores novidades e trazer para vocês o resultado do jogo, o que de melhor aconteceu, com tudo sobre o futebol americano aqui no Guerreiro dos Gramados. Um grande abraço e até semana que vem. Guerreiros em Debate. Isso aí, obrigado ao Felipe, né, o Sada Cruzeiro entrando no futebol americano também com força total, buscando repetir no futebol americano a força que tem no vôlei, né? O Paulo Santos está perguntando aqui se a gente acha o Sérgio Santos Rodrigues a melhor opção para ser presidente do Cruzeiro, né, Paulo? A gente tem buscado aqui no Guerreiro dos Gramados manter uma relação cordial com os candidatos, aguardando as candidaturas, inclusive, para manifestar os nossos posicionamentos. Essa conversa a gente tem mais para frente aí na sequência do ano. O Marcelo Tchelo está dizendo que ele queria falar do César Martins, e acabou confundindo com o Anderson Martins. E o Edson falando que o Cruzeiro vence por 2-1 na quarta, que tá ligado na rádio. A gente agradece, Edson, pelo carinho da audiência. Emerson, eu agradeço agora a você pela participação, né? Tá conduzindo aí brilhantemente o canal 6x1, sempre acompanhando aí muita coisa bacana, com pré-jogo de vídeo também, né? A gente sempre compartilhando aqui no Guerreiro dos Gramados, e a repercussão sempre é muito bacana também. Não é sua primeira participação aqui no Guerreiros em Debate, mas é a primeira vez que é a gente conversando. Foi um prazer fazer esse debate aqui com você, sempre uma satisfação, sempre um papo bastante legal também lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu abro espaço para sua despedida, para o seu boa noite à nossa audiência e para os seus 2 palpites para Cruzeiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Flamengo no final de semana. Boa noite. Boa noite, João. Bom, foi um prazer participar, eu que agradeço aí pelo convite. Prometo que não vou demorar tanto para voltar a participar, tá? E espero que não caia nenhuma aeronave amanhã, gente. Evita voar de avião, que a última vez que eu participei foi um dia antes daquela trágica, né, do trágico acidente lá com a Chapecoense. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Para mim, os palpites aí serão Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 0. Acho que vai ser um jogo amarrado, feio, mais feio que bater em mãe. Mas nós vamos ganhar e com gol do Sobis, né? Ele que tá precisando marcar um gol aí, porque sempre que o atacante fica uns 2, 3 jogos sem marcar, a torcida já dá aquela pesada pro lado dele. Contra o Flamengo, eu já espero um jogo um pouco mais louco, tá? Um jogo mais interessante, de mais alternativas, até porque o time do Flamengo é muito bom. Então eu acho que contra o Flamengo vamos de placar bailarino, né? Aproveitando que tá começando a linha de passe aí da ESPN, vai ser Cruzeiro 4, Flamengo 3, tá? Nós vamos tomar gol do Everton Ribeiro, né, para fazer valer a lei do ex, mas nós vamos ganhar no final das contas e com gols improváveis aí de heróis pouco convencionais, como o Hudson, que marcou um gol ontem. Então, assim, agradeço demais a participação, João, e vamos participar mais vezes aí. Agradeço também pela menção aí ao canal 6x1. Quem quiser acompanhar lá no YouTube é youtube.com/canal 6x1 por extenso, beleza? Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Emerson. Obrigado mais uma vez. Vamos ao resultado agora das enquetes, então, vendo a opinião da nossa audiência sobre os temas da semana. Que nota você dá para o primeiro tempo do Cruzeiro contra o Palmeiras? Nota 7, 55%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 78%, nota 7%. Não caiu não, é porque o primeiro tempo ganhou nota 10 para 30%, enquanto o segundo tempo teve nota 10 para 8% da audiência. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Palmeiras? 61%, Lucas Romero. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, evoluiu um pouco, 68%. Mano Menezes tem que colocar o Nonoca, o Lucas Ventura de titular
para manter a formação com 3 volantes, 55% dizendo que não. E qual a sua projeção para os 2 próximos jogos? A mesma do Emerson ainda, galera, 53%, falando em 6 pontos. Chegou a hora de vencer 3 jogos seguidos nesse campeonato. O Cruzeiro está precisando disso para se firmar no G6. Né? Não entrou, o Sport acabou vencendo por 3-0 o Curitiba no final da rodada, tirou o Cruzeiro do G6. O Cruzeiro resolve isso na quarta-feira, né não, Igor? Sempre um prazer poder debater com você, meu cara, agradecendo mais uma vez o nosso debate. Uma boa noite, abre espaço para sua despedida e, claro, para você deixar o abraço à nossa audiência, os seus palpites para Atlético Paranaense e depois para o jogo contra o Flamengo. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, João. É sempre um prazer participar, né? Guerreiros em Debate, mais uma vez aí. E queria hoje mandar um abraço especial aí para a família GDT, né? Para a galera do Twitter, o pessoal tá acompanhando aqui a nossa transmissão. Bom, vamos aí para os palpites. Como eu disse antes, acredito que se o Cruzeiro jogar sério, ele vence fácil o Atlético Paranaense. Então, palpite para quarta-feira, 3-0. E concordo com o que o Emerson falou de um jogo meio louco assim no domingo. Então, o palpite vai ser até o mesmo, que dê a mesma sorte, né? Foi até o mesmo que eu coloquei na semana passada no jogo contra o Palmeiras. Cruzeiro 3, que eu tinha postado 3-2. Então vai pro Cruzeiro e Flamengo o mesmo placar. Cruzeiro 3, Flamengo 2. Que o Everton Ribeiro faça gol, que a lei do ex continue nos pegando e que a gente continue vencendo. Esse que é o importante. É isso aí, Igor. Obrigado mais uma vez. Boa noite mais uma vez também. E eu lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje amanhã. Assim como já estão disponíveis lá todos os programas feitos desde o início da temporada 2016. O Guerreiros em Debate está no ar desde o segundo semestre de 2012, já são aí 5 anos levando informação e realizando esse debate sempre muito prazeroso para a gente conduzir essa conversa aqui da torcida celeste. O Guerreiro dos Gramados segue a toda essa semana também com seu conteúdo, tem colunas no site, pré-jogo, pós-jogo, o Twitter, tem no Facebook, né, o canal 6x1 saindo do Emerson, muita coisa bacana. Amanhã a live do Fábio Veloso também repercutindo, né, a última semana, né, através do vídeo no Facebook. Tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, na próxima segunda estamos aí então, Cruzeiro vencendo 2-0 amanhã, 4-3 no domingo também, o placar bailarino, como falou o Emerson, e a gente está aqui segunda-feira comemorando o Cruzeiro já no G4 do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Me despeço por aqui então e deixo o meu boa noite, convidando você a seguir acompanhando todo o nosso conteúdo no Guerreiro dos Gramados, e segunda-feira a gente está aqui para mais uma conversa. Boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.